Rapaz, de cabelos longos, cacheados e soltos, aparece sentado em um estúdio de gravação. Ele está posicionado em frente a um microfone profissional, usado para captação de voz. Veste uma camiseta preta e olha diretamente para a câmera. Ao fundo, é possível ver várias placas acústicas nas paredes, uma mesa branca no canto esquerdo da imagem e, acima, um ar-condicionado instalado. O ambiente é fechado, com iluminação neutra e tratamento acústico aparente, característico de estúdios de áudio. Fala galera, tudo massa? Hoje vamos falar sobre DAW e plugins, que são os softwares que você vai usar no seu processo de produção musical. DAW vem da sigla em inglês Digital Audio Workstation, que traduzindo ao pé da letra para o português significa Estação de Trabalho de Áudio Digital. Basicamente, é um software que transforma o computador em um estúdio, permitindo gravar, editar, mixar e masterizar áudio. Além disso, as DAWs também são usadas para compor e tocar usando instrumentos virtuais através do MIDI. Mas isso não é o foco do nosso curso, então vamos deixar para outro momento. Existem várias DAWs por aí, mas algumas das mais conhecidas hoje em dia são Pro Tools, Cubase, Studio One, Reaper, FL Studio, Logic Pro, Ableton Live, Luna, entre outras. Dentre essas que citei, infelizmente todas são pagas, mas algumas têm versões gratuitas. Depois pesquisa melhor no site de cada uma para tu entender qual a melhor versão para o teu caso. Uma DAW amplamente usada nos home studios é o Reaper. Ele é pago, mas até os dias de hoje, se você não pagar, vai simplesmente aparecer uma mensagem toda vez que ele inicie, sugerindo que você compre. Mas se você não comprar, depois de alguns segundos, você pode fechar essa mensagem e usar ele normalmente. Além disso, o Reaper é muito leve. Se você tem um computador mais fraco, pode ser uma ótima opção. Ele também é um software de código aberto. Isso significa que para quem manja dessa parte de programação, vai conseguir modificá-lo à vontade. Além do que, tem várias extensões do Reaper disponíveis na internet que acrescentam mais funções a ele. Eu particularmente não acho tão prático, não me acostumei, mas é um software incrível e muito usado aqui no Brasil e mundo afora. Agora vamos falar de plugins. Plugins são softwares externos que rodam dentro da DAW e servem para adicionar mais funções a ela. São como os equipamentos que são ligados a uma mesa de som em um estúdio analógico, como por exemplo equalizadores, compressores, reverbs, delays, instrumentos, afinadores, entre outros. Existe uma infinidade de plugins para manipular o som de diversas formas, principalmente nos dias de hoje com o avanço da inteligência artificial. As DAWs já vêm com alguns plugins embutidos, que chamamos de plugins nativos. Mas podemos adicionar mais, só é preciso nos atentar com os formatos que a DAW trabalha. Afinal de contas, o plugin é um software secundário que roda dentro de um software principal. Os formatos de plugins são VST, AU, que é o Audio Unit, e AX. O VST é o formato mais popular, ele funciona na maioria das DAWs. Inclusive, existem outras atualizações, meio que subformatos dele, que são o VST2 e o VST3. O AU, que é o Audio Unit, é exclusivo para Macs, e o AX é o formato próprio que o Pro Tools aceita. Ele só trabalha com esse formato. No mercado, existem vários fabricantes de plugins de áudio, como Waves, FabFilter, Plugin Alliance, Universal Audio, Isotope, Slate Digital, entre outras. Muitas marcas já distribuem o plugin em vários formatos. Na hora de instalar, você escolhe quais você quer. Algumas marcas também distribuem pacotes com vários plugins. Existem plugins gratuitos e pagos. Vale a pena pesquisar mais sobre e ver quais atendem suas necessidades. Estou aqui mostrando a tela em branco de um projeto do Studio One, que é a DAW que eu utilizo. A imagem mostra a tela principal do Studio One, usada para produção musical. No centro, há uma área grande cinza com linhas verticais. É a grade onde os elementos do projeto são organizados por tempo, em compassos. No lado direito, há um painel escuro com ícones e textos indicando diferentes seções: instrumentos, efeitos, loops, splice, arquivos, nuvem, loja e pool. No topo da tela há uma barra de ferramentas com diversos ícones de edição, e na parte inferior, uma barra com botões de transporte como play,
stop e rec, além de informações como andamento, compasso e tempo. No canto inferior direito da imagem, aparece uma pequena janela com a câmera ligada, mostrando o rosto do instrutor falando ao microfone. Vou te apresentar alguns recursos que estão presentes em todas as DAWs e que você vai usar muito nas etapas de produção das suas músicas. Uma DAW tem basicamente duas janelas. Essa aqui que eu tô, que é a janela de edição, também chamada em algumas DAWs de janela de arranjo. E essa aqui, que é a janela de mixagem, ou mixer. Aqui agora eu abri o projeto de uma música que eu tô trabalhando para ficar mais fácil de vocês visualizarem algumas coisas. A imagem mostra a tela de edição do Studio One com várias faixas de áudio organizadas na vertical. Cada faixa representa uma gravação de guitarra, exibida como blocos vermelhos com formas de onda visíveis, indicando o som gravado. Os blocos estão distribuídos ao longo da linha do tempo, em diferentes momentos da música. À esquerda, os nomes das trilhas estão listados, como Guitarra 1 e Guitarra 2. Abaixo, há uma faixa azul identificada como teste. Aqui, como eu falei, é a janela de edição. Essa parte é como se fosse um gravador de fita que era usado nos estúdios antigamente. Aqui podemos, por exemplo, cortar, juntar, mover e sincronizar áudio. Esses áudios ficam nos canais, que também são chamados de tracks, que são isso aqui. Essa é uma track com áudio e essa aqui que eu chamei de teste é uma track sem áudio. Na track tem esses blocos que também são chamados de clipe ou regiões, que é onde estão desenhadas essas ondinhas, que também chamamos de waveforms, que traduzindo para o português significa forma de onda. É a senoide que eu falei lá na primeira aula, é a representação visual do som. Voltando aqui para o projeto em branco. Uma coisa bem importante aqui na janela de edição são as réguas, que ajudam muito a você se guiar na hora que estiver editando. Aqui no Studio One, por padrão, já vem essa régua aqui, que ela está medindo os compassos. Mas você pode alterar essa medida. Só vir aqui com o botão direito e aqui na base de tempo da régua, você pode botar para outras medidas, como segundos, samples, compassos, quadros aqui, quando você estiver trabalhando com áudio para um vídeo. E se você quiser também, você pode adicionar outra régua. Vindo aqui em régua, você adiciona outra régua com outra medida. Aqui no caso está a medida de segundos. Então essa régua aqui de cima está mostrando os compassos e essa régua de baixo mede os segundos. Observem aqui, ó. 1 segundo, 2, 3, 4, 5. E aqui os compassos. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Segundo compasso. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E assim por diante. Essa régua aqui de compasso, ela está configurada para um compasso 4x4, né? Que aí tem tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Segundo compasso. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E assim por diante. Ligada a essa régua, temos um metrônomo, que por padrão nas DAWs já vem configurado com tempo de 120 BPM. Quando eu mudo esse tempo ou a fórmula de compasso, a régua também muda. Se eu boto, por exemplo, o metrônomo em 90 BPM com a fórmula de compasso de 3x2, ou seja, 3 tempos sendo a unidade de tempo uma mínima, perceba que a régua já mudou. 1, 2, 3. Próximo compasso, 1, 2, 3 e tal. E os tempos ficaram mais largos, ó. A distância ficou maior. Se eu volto aqui para ser mínima, por exemplo, já ficou menor de novo, mas ainda continua ternário. Se tu não saca isso de tempo e compassos, saca lá a aula de ritmo de Serena. Outra coisa muito útil aqui na janela de edição é o grid, que são essas linhas que vão servir de guia na hora que tu estiver editando. Aqui o meu grid está com a subdivisão diferente do metrônomo. Pode ver que ele tem aqui uma linhazinha mais clara, porque ele tá com a subdivisão para ser mínima, enquanto o meu metrônomo tá em mínima. Se eu boto aqui, ó, o grid para mínima, percebe que a régua ficou igual ao grid. Agora, se eu diminuo a subdivisão do meu grid para uma cocheia, por exemplo, percebe, ó, que ele criou mais linhas ainda. Agora são 3 linhas entre um tempo e outro.
Percebe, ó, que a linha do tempo é essa linha aqui mais escura e essas linhas mais clarinhas aqui seria o contratempo, né? Ou seja, entre um tempo e outro. Entender o funcionamento do grid e das réguas vai te ajudar muito na hora que tu estiver editando. Agora estamos em um novo projeto musical dentro do Studio One. A interface continua semelhante, mas desta vez as faixas aparecem em tons de roxo, indicando outra organização visual. Cada faixa representa diferentes elementos musicais como melodia, acordes e arpejos, dispostos ao longo da linha do tempo. O instrutor continua visível no canto inferior direito. Agora vamos falar sobre os canais. Vou ter aqui para outro projeto para ficar melhor de explicar. Um canal, pista ou track é uma trilha individual onde trabalhamos com áudio, MIDI, efeito, entre outras coisas. Dentro da DAW existem vários tipos de canais. Canais de áudio são esses onde gravamos ou inserimos algum arquivo de áudio, como uma voz ou um violão, por exemplo. Agora eu vim para a janela de mixagem. A imagem exibe a tela de mixagem do Studio One, onde aparecem vários canais verticais lado a lado, representando diferentes faixas de áudio agrupadas em um bus ou grupo de mixagem. Cada canal é uma coluna retangular com controles dispostos de cima para baixo. Na parte superior de cada canal, há caixas com os nomes dos plugins aplicados, identificadas como inserts. Essas caixas têm textos em azul claro sobre fundo escuro, listando os efeitos ativos. Logo abaixo, aparecem as seções Mix FX e Envios, com mais efeitos ou roteamentos auxiliares. Em seguida, vemos a área de roteamento de sinal com as entradas e saídas de cada canal. Abaixo, estão os botões de panorama, PAN, que definem a posição do som no campo estéreo, com valores como L80 ou R40. Logo depois, há os botões M de mute e S de solo. Abaixo deles está o controle de volume de cada faixa, um fader vertical com uma barra branca deslizante e uma escala numérica ao lado, indicando a altura do volume em decibéis. Esses faders permitem ajustar o volume de cada canal individualmente. Cada grupo de faixas está identificado por cores diferentes: marrom para violão, tons de roxo para melodias, acordes e violinos, e tons de vinho ou azul escuro para vozes e saídas específicas. Na parte inferior da tela, há uma aba azul clara indicando que estamos na visualização de mixagem. Ela simula uma mesa de som, onde basicamente controlamos os volumes, panoramas e adicionamos os plugins. Calma aí que já eu te explico cada parâmetro desse. Aqui no Mixer fica mais fácil para demonstrar os outros tipos de canais. Percebe que todos os canais que estão lá na minha janela de edição também estão aqui, ó. Selecionei esse canal 40, ele também está aqui, ó. Além dos canais de áudio, temos os auxiliares, que também são chamados de buzzes. E são esses aqui, tipo esse aqui, ó. Violão, beat, tudo isso são buzzes. Eles servem para agrupar vários sons. Tipo aqui, por exemplo, eu tenho uma bateria, ó, indo pro meu bus de bateria. Todos esses canais aqui são da bateria indo pro bus de bateria. A gente agrupa para poder processar todos esses sons que estão indo para esse bus em conjunto. Tudo que a gente fizer aqui no bus de bateria afeta todo mundo. Eles são chamados de bus porque vem de ônibus, que dá essa ideia de agrupamento. Também podemos utilizar os canais buzzes para colocar efeitos como reverb ou delay. Se bem que aqui no Studio One tem um tipo de canal específico para efeito, que é quase a mesma coisa. Na prática, você pode colocar o efeito no buzz que dá certo. Temos também o canal VCA, né? Aqui eu nem nomeei, tá escrito como VCA1, mas eu podia botar aqui o nome, por exemplo, bateria. Eles servem para controlar o volume de vários canais simultaneamente, né? Como se fossem vários braços mexendo nesses vários volumes de uma vez só. Veja aqui, tô mexendo neles tudo de forma proporcional. Por exemplo, aqui, ó, minha caixa tá em menos 3.9, meu tom tá em menos 14.3 e o meu VCA, ó, tá em menos 9.6 dB. Se eu aumentei aqui, ó, digamos 2 dB, percebe que minha caixa aqui, ó, também aumentou 2 dB, ó. À medida que eu mexo aqui, ele vai mexer tudo de maneira proporcional, ó. Menos 5.9, aí se eu aumento para menos 3,
Minha caixa que tava em 0 já vai para 2, ó. Outro tipo de canal são os canais de instrumento, que eu não estou usando aqui, mas são usados para tocar usando instrumentos virtuais, que nada mais são do que instrumentos simulados por um plugin, como um sintetizador, um piano, um violino, uma bateria, enfim, tem instrumento virtual para tudo. Por fim, temos o canal Master, que é esse aqui, que no Studio One é chamado de principal. Basicamente é o bus onde junta tudo. Tudo que é feito aqui afeta todo mundo. Temos aqui também um outro canal chamado Listen Bus, que é um canal só para monitoração, né? Também é um bus que agrupa tudo, mas o que a gente faz nele afeta só no que a gente tá ouvindo, não no que vai ser exportado. Por exemplo, às vezes a gente tá mixando e quer ver como a música vai soar num sistema que não tem grave, como um celular, por exemplo. Então a gente coloca aqui no Listen Bus um equalizador cortando os graves, só para ele dar essa ideia de como aquela mix vai soar sem grave, mas isso vai afetar só o que a gente tá ouvindo, né? O que vai ser exportado vai ser a saída do canal principal, não a do Listen Bus. Os canais podem ser mono ou estéreo. Esses termos são muito falados quando a gente fala em áudio, mas muita gente ainda confunde ou não sabe o que significa de fato. Basicamente, mono significa uma única fonte sonora. E estéreo é mais de uma fonte sonora indo para duas fontes sonoras de reprodução diferentes, esquerda e direita, tipo um fone de ouvido. Quando a gente escuta a música no fone de ouvido, a gente nota bem o estéreo, né? Tem instrumentos que ficam mais para um lado, tem instrumentos que ficam mais para o outro. E tem instrumentos que a gente tem a sensação que eles ficam no meio, né? Como a voz, por exemplo. Na realidade, é porque eles estão tocando no mesmo volume de um lado e do outro. Isso é que é o estéreo. Voltando aqui pro projeto em branco que eu tava falando do grid, criei aqui uma track mono que tá recebendo o sinal desse microfone condensador que eu tô falando com vocês. E tenho aqui esse mic dinâmico que tá plugado no canal 2. Veja, vou mudar, ele tá desligado aqui. Se eu mudar a entrada aqui pro 2, vocês só vão me ouvir quando eu ligar ele. Aí agora vocês estão me ouvindo através desse microfone aqui. No caso, eu posso criar uma única track estéreo que vai receber esses dois sinais. Aqui agora eu tenho uma track em estéreo que está recebendo o sinal dos dois microfones. O condensador que está no canal 1 está indo para o lado esquerdo. Pode ver que ali ele está modulando mais forte, que eu estou falando mais próximo dele, né? E o dinâmico aqui do lado direito. Vou gravar um trechinho aqui para vocês verem. Esquerdo, 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 esquerdo. Direito, 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 direito. Vou dar um zoom aqui. Percebe aqui, ó, que tem duas waveforms no mesmo clipe de áudio. O lado esquerdo tá nessa parte superior e o lado direito tá nessa parte inferior. Saca só. Esquerdo, 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 esquerdo. Direito, 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 direito. Podemos usar isso para captar um instrumento com dois microfones, como eu acabei de mostrar aqui, que tem duas saídas, que é muito comum, né? Teclado, SPDS, ou até mesmo um mixer de DJ ou algo assim. Agora eu vou te mostrar o caminho que o som faz dentro da DAW e os controles que temos nas tracks. Aqui eu tenho uma track mono vazia e a primeira coisa que temos que fazer, no caso se a gente quiser gravar, é escolher a entrada da nossa interface que o microfone está ligado. Aqui no caso, eu vou gravar com esse microfone dinâmico aqui que está na entrada 2. Eu venho aqui em entrada, seleciono a entrada 2. Em seguida, temos que armar essa track para gravação, que é nessa bolinha aqui, ó, que significa que a track vai estar recebendo o som dessa entrada. Já tem um sinal modulando aqui no meter. Meter é esse medidor aqui na DAW, né, que mostra o nível de sinal que tem na track. Depois, a gente tem que regular o ganho na nossa interface. Provavelmente agora vocês estão me ouvindo dobrado, né? Que vocês estão me ouvindo pela gravação da aula nesse microfone e por esse aqui que eu abri. Aí temos que regular o ganho aqui, ó. A gente tem que regular esse ganho o mais alto possível sem atingir o 0 dBFS. Aqui, ó. Vou aumentando aqui. Aqui, eu acho que tá... Aqui, já falei um pouco alto, ele clipou. Voltei um pouquinho, ó. Porque eu posso clicar aqui para tirar esse clipe. Se eu falar mais alto aqui, ó, ele tá perto do zero, mas não clipa. Eu posso até baixar um pouquinho aqui por medida de segurança. Mas, ó, ele tá aqui, ó, batendo aqui, ó,
por volta com o pico batendo ali em -9, com a média aqui batendo em -16, mais ou menos. Tá um nível de sinal bom. O que eu não posso, como eu tô gravando em 24 bits, é gravar com um sinal aqui muito baixo. Senão depois quando eu subir, pode vir muito ruído. Mas voltando aqui, que não é aula de gravação, né? É aula de DAW. Aqui na track, temos esse botão aqui de monitoração, que em algumas DAWs é uma letra I, né? De input. Ou seja, ele vai fazer a gente ouvir o som que está entrando na track. Se eu desabilitar aqui, provavelmente agora vocês só vão estar me ouvindo pelo microfone condensador aqui, ó. Quando eu habilito, vocês voltam a ouvir dobrado. Se eu desativo aqui, agora vocês só estão me ouvindo por esse mic aqui, ó. Vou fazer uma gravação aqui de teste para vocês verem. Ó, tô gravando aqui com ele habilitado, ó. Se eu desabilito, vocês param de me ouvir por esse microfone e só estão me ouvindo pelo condensador. Aqui, ó, se eu habilitar, voltou a ficar dobrado. Vou parar a gravação. Só que, ó, agora com o áudio já gravado, se eu boto para tocar aqui, mesmo com ele desabilitado, vocês vão ouvir o que tá gravado. Tô gravando aqui com ele habilitado, ó. Se eu desabilito, vocês param de me ouvir por esse microfone. Vocês estão ouvindo aqui o que tá gravado, né? Ele só é a monitoração da entrada do canal. Note que aqui no Studio One, inclusive, quando a gente arma track para gravar, ele já é habilitado automaticamente. Quando já temos o som gravado aqui na DAW, ele vem daqui do clipe de áudio. Em seguida, ele passa pelos inserts, que é onde colocamos os plugins. Aqui no clipe de áudio, temos um controle chamado de Clip Gain ou Trim, que é similar ao ganho de entrada da interface. Só que aqui no caso, seria como se fosse o ganho de entrada de áudio de uma track já gravada. Cada clipe de áudio tem o seu Clip Gain. Aqui no Studio One, o Clip Gain é esse botão aqui. Note que eu posso abaixar ou aumentar aqui. Note que se eu divido esse clipe, agora cada clipe desse vai ter o seu respectivo clip gain. Em seguida, depois daqui do clipe de áudio, o som passa pelos inserts, que é onde colocamos os plugins. Aqui no caso, eu tenho dois plugins insertados nessa minha track, Violino FX. O SSL J-Channel e esse outro que é o Decapitator. Note, se eu abaixar o Clip Gain, parou de entrar sinal no plugin. Quando eu aumento aqui, ó, entrou o sinal bem mais forte. Aí digamos, se eu aumentar aqui, entrou um sinal mais forte aqui nesse plugin. Agora, se eu baixar esse, note que o sinal continua forte aqui, mas baixou aqui, ó. Aqui o sinal só vai aumentar quando eu aumentar a saída desse plugin aqui que vem antes, ó. Nos inserts sempre vai ser uma sequência. O plugin que vem antes manda som pro que vem depois. Depois dos inserts, ele passa pelo pan, que é onde a gente direciona o som para a direita e para a esquerda. Depois do pan, ele tem esses dois botões aqui, o botão de mute e o botão de solo. O botão de mute, ele vai mutar aquela track, né? Ele vai silenciar ela. Aí em seguida, depois do pan, a gente tem esses dois botões aqui, que é o botão de mute e o botão de solo. Deixa é forte vinha de você, deixa é forte vinha de você, forte vinha de você, deixa é forte vinha de você, forte vinha de você, deixa é forte vinha de você, forte vinha de Eu silenciei todo mundo, né? você, forte vinha de você, deixa é forte vinha de você, forte vinha de você. E o solo é pra tocar só ela. Eu meio que muto todo mundo, né? Vou tocar só aquela que tiver com solo. Note que quando eu solei essa track aqui, o bus que ela tá indo, que é esse aqui, beat, também foi solado. Ó,
Deixa eu tirar o mute. Quando eu solei aqui, o Studio One automaticamente sola o bus de destino dela. Depois do botão de mute e do botão de solo, o som chega aqui no fader de volume, que é esse controle aqui deslizante. Ele é o volume de saída do canal, onde controlamos o volume de saída do canal. Depois do fader, ele vem para a saída do canal, que é para onde aquele som vai, que a gente seleciona ela aqui, ó. Pode ver que o Violino FX tá indo pro meu Buzz Beat e o meu Buzz Beat tá indo pro master, pro principal. Então, note que quando eu dou play, o som vem aqui, ó. O som chega tanto no Buzz Beat quanto no principal. Mas agora, se eu tenho o Buzz Beat levantado e eu abaixo o som do violino, ele para de chegar sinal tanto no beat quanto no principal. Se eu tenho o som do violino levantado e baixo agora do meu Buzz Beat, ele também para de chegar aqui no principal, porque é uma sequência, né? Ele passa primeiro daqui pra cá, em seguida daqui ele passa por tudo isso de novo pelos inserts, botão de mute, solo, depois chega no fader e vem aqui para saída principal. E no caso aqui desse bus, tá configurado para sair na saída principal. É muito importante que vocês entendam o caminho que o sinal faz dentro da DAW. Então no caso aqui, recapitulando, ele vem aqui do meu clip gain, passa pelos inserts, em seguida pelo pan, pelos botões de mute e solo, que desliga o canal ou toca somente ele, ou toca somente ele, mutando o resto. Em seguida, chega no meu fader de saída, vai para a saída do canal e assim sucessivamente. Entrou no próximo canal, passou por todos os inserts, em seguida pelo pan, botão de mute, solo, fader, saída do canal. Agora voltando a falar do botão de solo, ele tem mais um modo de funcionamento, que é chamado solo safe, que traduzindo para o português seria solo travado. É o seguinte, normalmente quando a gente sola um canal, ele muta o resto e toca sozinho, né? Como eu falei, vê. Vou solar aqui. Ele mutou todo mundo, tá tocando só ele. Agora vou botar outro canal aqui no modo safe. Por exemplo, vou botar esse canal de voz serena em modo de solo safe. No Studio One eu aperto Shift e clico no solo. Note que ele ficou assim meio esverdeado. Aí vê, ele muta todo mundo. Se eu boto ele em solo safe, quando eu solei, ele continua solado, ele fica solado sempre. Agora lembra quando eu falei dos tipos de canais, que eu falei do canal de buzz, que eu falei que dava para colocar efeito no canal de buzz, mas que o Studio One tinha um canal especificamente para efeito. A diferença está justamente nesse solo safe, porque quando qualquer outro canal, o buzz é mutado. Agora perceba que os meus canais de efeito aqui, ó, esses que estão com o nome FX, eles estão em solo safe. Se eu solar outro, ele fica solado também. Se eu quiser, eu posso tirar de solo safe e mutar ele e solar outro, né? Mas, normalmente, ele vem com o modo solo safe ativado, que é muito útil. Porque quando a gente sola um instrumento que está indo pro efeito, a gente quer ouvir ele com efeito, né? Então, o canal de efeito já vindo com o solo safe ativado, a gente não vai precisar toda hora tá solando o instrumento e solando o canal de efeito. Quando a gente já criou, ele já tá lá configurado como solo safe e tá tudo certo. Quando a gente solar algum canal, ele fica solado junto. Outra coisa que a gente tem nas tracks são os sends, que traduzindo para o português são mandadas ou envios aqui no Studio One.
que eles são como se fosse uma saída extra do canal, né? A gente pode criar saídas extras daquele canal. Eles são uma cópia do sinal que a gente direciona para uma saída extra. Além da saída principal daqui do canal. No caso, eu falo saída principal, que aqui no caso eu tô mandando aqui pro BuzzBeat e aqui eu tô mandando pro principal. É a saída padrão do canal, né? E aqui nos envios são caminhos alternativos, né? São saídas extras do canal. Eu posso usar elas para duplicar aquele sinal e além de eu mandar pro meu canal principal ou para um buzz, eu mandar para um buzz de efeito, ou eu mandar, além do principal, eu mandar para um buzz que está servindo de monitoração para um músico, ou eu posso usar para duplicar o som daquela track em outra track e fazer um outro processamento diferente. Enfim, são várias aplicações. Aí vou dar um exemplo aqui nessa track de violino, né? Vou solar ela. Ela tá vindo aqui pro buzz. Só que, digamos, eu quero mandar ela para outro lugar também. Ela tá vindo aqui pro meu BuzzBeat, só que eu quero mandar ela para outro lugar também. Então eu posso vir aqui no envio, adicionar envio, ou send. Aí destinos do áudio, aí ele já aparece aqui os buzz que eu tenho. E vamos dizer, quero mandar para esse buzz aqui, com paralela, que é esse aqui, ó. Vê, o som já tá chegando aqui, ó. À medida que eu aumento ou baixo, aqui eu zerei o envio. Se eu aumentar, ele chegou aqui nesse canal, como paralela. Só que ele tem dois modos de funcionamento. O modo pré-fader e o modo pós-fader. A diferença desse pós-fader e pré-fader é porque a cópia do sinal no pós-fader, ela depende desse sinal de volume aqui. Um exemplo, se eu baixei aqui o fader dessa track, ele parou de vir pro buzz com paralela. Por mais que eu esteja com minha mandada lá em cima, ele não vem. Só vem quando eu subir o fader, né? Porque essa cópia do sinal está sendo criada pós-fader, ou seja, depois do fader. Já se eu mudo aqui para pré-fader, ó, aqui ó, liguei o pré-fader, ele ficou amarelinho assim, eu posso baixar aqui ó, que ele tá chegando aqui normalmente no meu buzz com paralela, que tá mutado aqui ó, se eu abrir, ó, tá vindo aqui ó. Eita. Isso tem várias aplicações. Normalmente eu uso o envio em pós-fader quando eu quero mandar para um efeito, né? Que aí, digamos, aqui eu vou botar ele para pós-fader de novo. Vou solar ele. Botei em pós-fader. Aí à medida que eu aumentar o volume dele, ele aumentou ali a mandada. Eu uso muito esse efeito. Que aí quando eu aumento o sinal, ele vai aumentar junto no efeito. Eu controlo o nível aqui, digamos que eu queira mandar aqui. À medida que eu baixo ou aumento o sinal, ele vai mandar essa quantidade de sinal aqui para esse buzz aqui, só que também de acordo com meu fader. Se eu baixar, ele baixa também. Se eu aumento, ele aumenta. Por isso que eu uso muito esse modo pós-fader em efeito, né? Porque quando eu aumento o canal, ele aumenta o efeito junto. Eu uso muito o pré-fader quando eu quero mandar para retorno de músico, né? Porque se eu mexer no volume aqui, não vou alterar o nível que tá vindo aqui, que no caso seria um buzz de retorno do músico. Ou aqui no caso, que é um processamento em paralelo, né? Que eu meio que dupliquei essa track para processar ela de outro jeito, que aqui no caso é uma compressão, que eu vou explicar isso depois, mas enfim. Aí eu vou ter como se fossem dois sinais diferentes aqui, ó, independentes. Se eu botar em pós-fader, um vai depender do outro. Enfim, vocês entenderam, né? Tem muitas aplicações diferentes. Aí à medida que você for utilizando mais as DAWs, for produzindo suas músicas, você vai encontrando sua forma de trabalhar e botando esses conceitos na prática. Vamos falar sobre automação.
Voltamos para a área de trabalho vazia do Studio One. A tela está limpa, sem nenhuma faixa ou áudio carregado no projeto. No centro, vemos a linha do tempo cinza ainda sem conteúdo. A parte inferior mostra a barra de transporte com os controles de play, stop e rec, e informações como compasso, andamento e tempo. À direita, está visível a seção do mixer principal, com 2 canais estéreo chamados Mon+2 e Listen Bass, cada um com seus medidores de volume verticais e botões de solo e mute. Nesse momento, o professor demonstrará automações no uso do metrônomo, que pode ser ativado e ajustado por botões localizados na parte inferior da tela, próximo ao controle de tempo, fórmula de compasso e a seção marcada como metrônomo. Automação é uma função nas DAWs que, como o nome já diz, permite que você programe uma ação para ela acontecer de maneira automática. Isso é muito usado, por exemplo, na mixagem para deixar a música mais dinâmica. Por exemplo, aumentando o volume de um instrumento na hora de um solo ou adicionando um efeito em uma determinada parte da música. Enfim, você pode fazer várias coisas com automação. Vou te dar aqui alguns exemplos de automação no Studio One, mas que esses recursos estão em todas as DAWs. Então é só você procurar como faz na sua DAW. Aqui no Studio One, a primeira coisa que eu posso automar é o metrônomo. Veja aqui, eu tô com o metrônomo numa fórmula de compasso 3x2 e 90 BPM. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Aí se eu quiser, por exemplo, que a partir daqui do compasso 3, ele mude para um compasso 4x4. Aí eu tenho que adicionar mais uma régua aqui, que é essa régua de fórmula de compasso. Aí aqui, ó, a fórmula 3x2, ele vai seguir a seção todinha assim. Aí se eu quiser adicionar outra fórmula de compasso aqui, eu paro o cursor aqui em cima, clico com o direito e inserir fórmula de compasso. Aí eu boto, digamos, já tá aqui, 4x4. Agora perceba que aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Aí eu posso adicionar outras aqui, sei lá. Se eu quiser que aqui vire um 2x2, aí eu boto, sei lá, um 2x2. Aí dou ok. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. E assim por diante. A gente pode mudar aqui quantas vezes a gente quiser. Agora eu posso também mudar o BPM. Aí eu vou aqui nas réguas, adiciono a régua de tempo. Percebe que nessa régua de tempo, agora tem uma linha. Essa linha é chamada envelope de automação. Aqui, ó, percebe que ela tem um ponto escrito BPM. Aí eu posso adicionar outro ponto aqui e escrever o BPM 130. Só que aí agora olha o que aconteceu. O tempo ele foi subindo de 90 até chegar em 130. Se eu quiser que essa mudança aconteça de maneira brusca, de 90 já passar para 130, eu tenho que adicionar um outro ponto aqui e fazer uma linha reta aqui, ó. Quando chega aqui, ele vai mudar o tempo, que está em 90, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E assim os outros tipos de automação também, com esse sistema do envelope, que você vai criando pontos e vai desenhando da forma que você quiser, né? Então, é através desses envelopes que a gente também faz as automações nos outros parâmetros. Aqui eu tenho uma track, perceba que ela aqui está mais forte, aqui já mais baixinho, aqui ela fica forte de novo. Para ela entrar nos meus plugins com um nível legal, eu tenho que ir regulando esse ganho da track para ele ficar mais uniforme, né? Tem uma automação para fazer isso também, que é o seguinte: se eu clico aqui na track e marco aqui envelope de ganho, vê que ele já apareceu essa linha aqui, que é a mesma coisa. Eu adiciono um envelope de ganho na track e vou criando pontos, como os que eu fiz aqui na régua de tempo. Aqui, ó, aumentei esse trecho, aí eu posso baixar esse aqui
Que aqui visualmente eu já tô vendo que tá mais alto, né? Aí, sei lá, eu baixo aqui. A imagem mostra a área de edição do Studio One com uma única faixa de áudio em destaque, identificada pela cor azul escura. No centro da tela, a forma de onda aparece com variações bem visíveis de volume, representando a dinâmica da gravação. Por cima da waveform, há uma linha branca com pontos conectados. Esse é o envelope de automação. A linha do envelope muda de altura ao longo do tempo, formando rampas suaves e segmentos retos, indicando variações no volume da faixa. Essa automação modifica automaticamente a intensidade do som durante a reprodução. A linha sobe nos trechos mais intensos e desce nos momentos de atenuação, funcionando como um controle desenhado à mão sobre a execução do áudio. Aí na track, a gente também já tem alguns envelopes, que eu, clicando aqui, eu abro os envelopes aqui que já tá na track, que é o de volume, o do mute e o do pan. São desses parâmetros aqui que tá na track. Aí anote que se eu mexo aqui no fader de volume, esse envelope muda de lugar. Aí eu posso tanto ir criando pontos aqui, quanto ir mexendo por aqui também. Tanto no fader, quanto no mute, quanto no pan, que tem esses envelopes aqui, né? Outro recurso massa também nas tracks são as playlists ou camadas, que nada mais são do que uma forma que você tem de gravar vários áudios na mesma track, porque aí fica bem mais fácil na hora de você editar. Vou mostrar para vocês aqui na prática que vocês vão entender melhor. No Studio One, eu venho aqui nos modos de gravação e eu tenho que estar com esse modo selecionado. Takes para camadas, que essas camadas são as playlists, né? Cada software chama de uma forma, mas a maioria chama de playlist. Eu boto aqui para gravar. Take 1, take 1, take 1, take 1, take 1, take 1. Aí se eu gravo de novo, ó. Take 2, take 2, take 2, take 2, take 2, take 2, take 2. Note que ele já criou aqui as playlists. Aí eu posso fazer outra aqui. Take 3, take 3, take 3, take 3, take 3, take 3, take 3. A imagem exibe a tela de edição do Studio One com uma faixa principal na parte superior e várias camadas abaixo dela. Essas camadas representam diferentes takes, ou gravações alternativas, organizadas em forma de playlist. A faixa principal aparece em azul escuro, e abaixo dela há 3 takes em azul claro, com formas de onda semelhantes. Cada uma está em um retângulo horizontal com formas de onda visíveis, todas sobrepostas verticalmente, mas levemente escalonadas em relação ao tempo. O comportamento visual dessas playlists mostra como cada take pode ser alternado ou editado individualmente, permitindo comparações ou montagens entre diferentes versões da gravação. Aí eu posso combinar os pedaços que eu gostei de cada take. Ele aqui em cima já cria um take fantasma com um pedaço de cada um. Como eu não selecionei nenhum, ele tá aqui com o último take. Mas ó, eu posso botar, vamos dizer que eu queira aqui a primeira parte desse take aqui. Aí só eu selecionar aqui, ó, que ele já vai pra cima. Aí essa parte aqui, vou dar um zoom maior. Aí, essa parte aqui, ó, eu quero desse take aqui de baixo até aqui. E aqui eu quero esse pedaço do take 1. Aí, ó, note que ele já montou aqui. Aí eu vou escutar pra ver como ficou. Take 2, take 3, take 3, take 1, take 1, take 3, take 2, take 3, take... Se eu apago aqui os outros takes, ó, posso vir aqui e editando, ó. Agora vamos ouvir. Take 3, take 3, 1, take 1, take 1, 2. Aqui, ó, sei lá, eu... Take 3, take 1, take 1. Take 3, take 3, take 1, take 1, 2, take 2, take 3, take 3.
Pronto, é isso. Eu montei aqui um take definitivo com um pedaço de cada uma daquelas camadas. Lógico que aqui a edição não ficou tão perfeita. A gente vai ter uma aula para tratar de edição. Aí eu vou explicar para vocês as técnicas que você usa para editar, para fazer as emendas, tudo certinho. Mas aqui foi só para exemplificar essa função de playlists que vai te ajudar muito na hora de gravar, porque você não vai precisar ficar criando várias tracks, e também na hora de editar, porque aí é só você escolher qual pedaço você quer de cada take daquele e arrastar para esse take definitivo. Então é isso, galera. Essa aula deve ter ficado gigante, mas eu te apresentei as principais funções que estão presentes nas DAWs. Cada uma tem suas particularidades. Um recurso a mais, outro a menos, e uma lógica de trabalho diferente uma da outra. Mas essas funções que eu te mostrei estão presentes em todas, ou pelo menos na grande maioria delas. E todas servem para gravar, editar, mixar e masterizar áudio, e fazem isso muito bem. É uma questão de gosto e da forma de trabalho de cada um. O mais importante é você dominar sua DAW e seus plugins. Afinal de contas, é através dele que você vai fazer todo, ou pelo menos a maioria do seu processo de produção musical. E trabalhe com áudio de forma geral dentro do computador. Escolha uma DAW e seus plugins e estude bastante sobre eles. No YouTube tem bastante material. Afinal de contas, eles são suas ferramentas de trabalho e é fundamental que você saiba dominá-los. Com o passar das aulas, eu vou te mostrar essas funções na prática e vou te mostrar também a aplicação dos plugins. Por hoje é isso, galera. Se tu gostou dessa aula, dá um like, se inscreve no nosso canal para não perder as próximas aulas do nosso curso. E se tu tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Falou e até a próxima!